Boa noite, meus irmãos. Estou muito feliz com o nosso reencontro e estamos iniciando mais um ano de trabalhos na nossa seara espiritual, que é a oportunidade que o Cristo nos dá para nós nos aperfeiçoarmos como seres imperfeitos que ainda somos. E hoje eu trouxe para vocês uma palestra que nós vamos conversar um pouquinho a respeito do poder das palavras. Então, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e 19, está assim: não é o que sai, que entra na boca do homem que faz mal, mas o que sai, porque o que sai da boca do homem sai do coração. Então, meus irmãos, nós somos os únicos seres que nos expressamos a partir de sons e de palavras. Os outros nossos irmãos em evolução, que são os animais, eles exprimem sons, mas eles não têm um vocabulário. E nós, como os seres hominais, através do desenvolvimento do nosso ser, do desenvolvimento do nosso espírito e do nosso corpo, fomos, através dos milênios, nos conversando, nos fazendo entender por sons que formaram fonemas, formaram palavras, depois frases inteiras, textos, e hoje nós nos comunicamos desta maneira. Mas muitas pessoas não sabem o poder que as palavras têm. Umas têm uma intuição, mas as palavras, elas têm um grande poder, porque a palavra, ela nasce no nosso pensamento. Do nosso pensamento, ela passa pelo nosso sentimento, e do nosso sentimento é que nós a verbalizamos. Então, muitas vezes vocês vão falar: mas eu não penso no que eu estou falando. Gente, nós já adquirimos, dentro das nossas experiências, essa parte que nós nos expressamos sem estar passando pelo crivo do nosso pensamento. Nós nos expressamos sem passar. A gente não pensa: eu vou falar bom dia. Simplesmente a gente já fala bom dia. Por quê? Porque foi um treinamento que nós tivemos com a nossa evolução como seres hominais. Mas a palavra nasce no pensamento, realmente, porque é lá que é a nossa sede, onde a gente articula os pensamentos, passa no nosso sentimento e depois a verbalizamos. E as palavras, elas têm um poder, por quê? Elas têm um poder muito grande, elas têm um poder de apaziguar, elas têm um poder amoroso, elas têm um poder caridoso, elas têm um poder de reerguer aquele irmão que está deprimido, que está triste, que está desiludido da vida. Quantas vezes encontramos com conhecidos nossos na rua que estão cabisbaixos e vêm conversar conosco, e a gente começa a conversar, coisa e tal, e daqui a pouco a pessoa já está sorrindo, tudo, e quando nos despedimos falam assim: foi tão bom te encontrar, nossa, tô outra pessoa. Acho que cada um de nós já passou essa experiência, porque às vezes nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, com os problemas que nós temos no trabalho, com os filhos, com a família, problemas de doença, tudo, e às vezes a gente fica com aquela mente preocupada só naquilo, e muitas vezes a gente esquece de abrir os nossos olhos e ver quantas pessoas estão ao nosso lado, quantas pessoas que podem nos estender a mão, nos falar uma palavra amiga, fraterna, né? Mas muitas pessoas se isolam dentro delas, até o dia que elas mesmas vão procurar esse caminho. E temos também, gente, a palavra, aquela palavra que é a palavra agressiva, a palavra que difama as pessoas, que faz com que haja entre as pessoas uma briga. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão naquele nível de fofoca, de se degladiarem umas com as outras. E como são muitas vezes covardes, não têm
a coragem de chegar, sentar com a pessoa e conversar, dizendo o que está levando para eles terem essa animosidade, então tramam nos bastidores quando surge a fofoca. E aí é aquele diz que me diz, um conta, outro conta, sabe aquele ditado que diz que enquanto um ponto aumenta um ponto? E vai se tornando uma coisa grandiosa. E nós temos que prestar muita atenção, porque através desse tipo de atitude, além de levar a sérios atritos, acaba muitas vezes levando até a morte, que é o extremo, porque as pessoas não se conformam, vão lá conversar, vão tirar satisfação e ali. Gente, nós também temos que entender que a palavra, ela é carregada de magnetismo, ou seja, tudo que nós falamos leva o nosso magnetismo, coloca o nosso magnetismo. Então, muitas pessoas vão nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, para ir lá para receber boas palavras, bons ensinamentos, né? E realmente nesses lugares tem tudo isso, as pessoas vão lá realmente para receber coisas boas, coisas que possam ajudá-las. Mas quando acabam de sair dali, as pessoas já saem falando mal. Viu quem estava lá no Cáritas? Nossa, como estava vestido. Olha, trocou de carro. Olha, viu os filhos como são terríveis. Gente, o que veio aprender? Então, tudo isso de bom que ouviu aqui, recebeu palavras boas, palavras evangélicas, palavras de estímulo, recebeu o passe magnético, recebeu a água fluidificada, está novinho em folha. Quando sai na rua, começa a crítica. E quantos de nós não vai para casa também, muitas vezes, não gostei do palestrante, hoje o palestrante estava péssimo. Gente, palestrante é um ser como qualquer um de nós. Tem dias que a gente está ótimo, tem dias que a gente não está tão bom. Porque quando a gente já chega aqui, a gente já teve um dia inteiro, já teve vários acontecimentos, então nós também muitas vezes não estamos naquele dia para desabrochar, para falar tudo. Apesar de estarmos preparados, termos feito as nossas orações, ter preparado o conteúdo, estarmos amparados por esses amigos que estão aqui ao nosso lado, nos intuindo, colocando para nós o que melhor a gente deve colocar no dia de hoje, para todos nós que precisamos ouvir. E principalmente que o palestrante, ele é o primeiro que tem que ouvir aquilo que ele está falando. Porque o poder da palavra serve para todo mundo, mas primeiro serve para mim. Por quê? Porque eu faço uso da palavra. Então, se eu fizer um mau uso da palavra, como que eu vou fazer? Emmanuel tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim: se você, na próxima reencarnação, não quiser nascer no mundo dos mudos, matricule-se na escola de Jesus e aprende a te calar. Olha que profundo isso. Então, quando a gente vê problemas, gente que tem problemas de fala, tem problemas de tireoide, tem problemas nas cordas vocais, nós atribuímos a quê? A profissão, teve infecções. Gente, tudo isso, nós que somos espíritas sabemos, que é ligado ao mal falar de outras vidas. Tudo isso é ligado ao mal falar das outras vidas. Então, nós temos que pensar bem. Gente, hoje está muito moderno as pessoas falarem palavrão. Quando eu fui educada pelos meus pais, nós não podíamos proferir essas palavras. Isso eram palavras de pessoas que não tinham educação. Eu fui criada nesse sistema. E hoje, dentro das famílias, os jovens proferem essas palavras e os pais não se calam.
Gente, nós temos que entender que a palavra, ela tem a energia dela negativa e que nós, proferindo esse tipo de palavras, o que acontece? Nós atraímos irmãos que têm uma vibração baixa, que ainda estão afastados do bem, que são moralmente ainda imperfeitos, e eles passam a vibrar na nossa faixa vibratória, na nossa sintonia. Então aquilo fica normal. Aí tem pessoas que falam, não, vou falar um palavrão, alivia. Gente, mas falar o dia inteiro um palavrão, não tem nada a ver. Nossa língua é uma das línguas mais ricas em vocábulos. O português é uma língua riquíssima. Nós temos tantas palavras maravilhosas, por que temos que proferir isso? E além do que, nós nos sintonizamos com essas mentes doentias. Então vira um hábito. Então nós que temos que zelar pelo nosso lar, para que o nosso lar tenha sempre boas energias, devemos chamar a atenção, sim, dos jovens, das crianças, e falar para eles, quer falar? Pode falar, da porta para fora. Aqui não permito que polua o ambiente da minha casa. Por quê? Uma vez que fala, duas vezes, gente, já atraiu. E o ambiente da casa fica poluído? Sim. Nós ainda não temos a capacidade de observar. Mas essas técnicas que tem aí, que eles fazem, o Feng Shui, aquele do ferrinho que vai ver a energia, tudo, né? São umas técnicas filosóficas alternativas. Eles sabem onde tem os lugares com a energia mais negativa. Quem tem bichinho dentro de casa, por exemplo, o cachorro, ele fica no lugar onde tem a melhor energia da casa. O cachorro fica ali. O gato, ele faz como as plantas, ele faz tipo uma fotossíntese. Ele transforma a energia negativa em energia positiva. Então nós temos que zelar por tudo isso. E nós temos que parar para pensar que palavras nós queremos dizer. Nós acabamos de passar agora um período, tem 15 dias, que foram as festas natalinas, a mudança de ano, o ano novo, e através dos zaps, dos e-mails, dos cartões que recebemos, dos telefonemas, quantas palavras maravilhosas nós recebemos nesses dias. Saúde, harmonia, perdão, fé, trabalho, alegria. Quantos e quantos votos nós recebemos nesses dias. E passa 5 dias, 4 dias, a gente liga a TV lá, falando em vingança, ódio. Todo mundo viu, né? Do atentado lá, vingança, ódio. E essas palavras lindas que todo mundo vibrou, não foi só no Brasil que vibrou, vibrou em todos os lugares, todo mundo desejou tudo. E em 2, 3 dias, tudo de bom. Por quê? Porque aqueles irmãos inferiores, que são falanges imensas, que trabalham para a derrocada da humanidade, ficam inspirando aquelas mentes doentias, viciosas, que estão lá imbuídos nos cargos mais altos, para que a maioria da humanidade seja penalizada por pessoas que têm o seu coração endurecido, por pessoas que não se incomodam nem um pouco com o próximo e que não veem diante de si a cifra e o poder. Amanhã, essas mesmas criaturas são banidas do poder. E aquilo que eles semearam, como fica? Como eles vão ser recebidos na pátria espiritual o dia que eles desencarnarem? No Evangelho tem uma passagem que diz: Senhor, Senhor,
E aí Jesus falou, mas você teve tudo o que quis, o que seu orgulho te bastou, você teve tudo, agora Senhor, Senhor? Não, agora você vai para o fim da fila, vai refletir, vai passar as suas provas, para um dia você entender o mal que o seu orgulho fez causar em você mesmo, no seu próximo, em toda uma humanidade em marcha e em progresso. Então, meus irmãos, a palavra ela é muito poderosa e tem muitas maneiras da gente dizer. A gente pode falar de uma maneira calma, tranquila, a gente pode falar de uma maneira mais exaltada, até de uma maneira mais agressiva. Mas somos nós que temos que nos policiar, porque a palavra, ela nos agride como se fosse uma espada penetrando dentro de nós. E a palavra bondosa, bem colocada no momento, ela nos enlaça com fluidos bons e nós temos um belo estar, nós nos sentimos bem, reconfortados com as belas palavras. Por isso que no mundo, Deus que fez tudo perfeito, colocou os poetas, os escritores, que usam da palavra para trazer um alento para nós. Então, quando nós lemos um texto, uma poesia, um texto de uma prosa, ou até mesmo um livro, né, que nos traz ensinamentos, que nos mostra coisas, aprendizados novos, tudo isso é a palavra sendo trazida através da escrita. Então, essas pessoas não vieram no mundo a passeio nem para exprimir os seus sonhos, os seus desejos e os seus sentimentos. Eles vieram para colaborar com todos nós, para que nós fiquemos mais mansos, menos rebeldes, para que a gente fique mais tranquilo e que a gente possa usufruir um pouco da doçura que essas palavras trazem até nós. Porque o homem está mais bruto do que quando veio para a terra. Nós parecemos que somos aqueles homens da idade da pedra, né? Que não tinha entendimento nenhum. Por quê? Porque as pessoas deixaram de lado a doçura, deixaram de lado a moral, deixaram de lado a fé, deixaram de lado a importância da sua família, a importância de você ter uma religião, de você ter uma conduta reta, porque faz parte do mundo a ética e a moral. E sem ética e sem moral, o que vivemos nós hoje? É isso que a gente vê, o desrespeito, a falta de caridade com o nosso próximo, olhar o nosso próximo como ele fosse menor do que nós. Por acaso sabemos qual é cada um, em que patamar cada um está? Também tem aqui no Evangelho a parábola do mal rico, que ficava na porta dele um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, e ele se saciava das migalhas desse rico, que se vestia todo de púrpura, de linho, tinha uma mesa maravilhosa. E um dia Lázaro desencarnou e ele foi para o plano espiritual, para o lugar de luz. O rico também desencarnou e ele ficou nos tormentos. Então ele viu Lázaro ao longe junto com Abraão e falava: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e passar na minha boca, esse fogo está me consumindo. Então Abraão disse para ele: daqui de onde nós estamos, não podemos passar para aí, nem você daí pode passar para cá. Então, por favor, manda o Lázaro lá na minha casa, eu tenho 5 irmãos, falar para eles dos tormentos, para eles fazerem jejum. Abraão falou: não, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, como vão acreditar no morto? Gente, olha só, quanto ensinamento, né, que a gente vai tendo no Evangelho.
E nós ainda estamos convivendo com muitas pessoas que valorizam muito o exterior e não valorizam o interior, não respeitam as pessoas. Tem uma das nossas assistidas aqui, que ela presta serviço para mim em casa, a Creuzinha. E ela me mostrou, quando ela esteve lá em casa essa semana, ela estava na rua, uma criança jogou uma bomba, pegou no peito dela, ficou um buraco, gente. Ela disse que sangrava tanto e ela não sabia onde era. E aí o filho dela falou: mãe, você está sangrando, foi a bomba. E aí o filho dela foi falar com o pai da criança, que são vizinhos. Ele falou: não, eles são crianças, pode fazer o que quer. No caso, foi um buraquinho aqui. E se fosse um molho que perdesse? Vocês já pensaram nisso? Então, que exemplo esse pai está dando? Primeiro, que fogo de artifício não é para criança manusear. Segundo, não respeitar uma senhora, que ela é uma senhorinha, tem netos. Não respeitar. Então, assim como aconteceu com ela, acontece conosco também. Nós não somos impunes de nada acontecer com a gente, mas nós temos que cobrar muito isso, né, do respeito com o nosso próximo, porque tudo começa com o respeito. Se nós tivéssemos respeito uns pelos outros, nós não teríamos o bullying. Se nós tivéssemos respeito um com o outro, nós não teríamos o racismo, nós não teríamos o preconceito, nós não enxergaríamos o nosso próximo como uma criatura menor que a gente. Se nós tivéssemos o respeito, nós faríamos como Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Enquanto nós não vivenciarmos isso, nós não vamos viver no mundo que sonhamos, que é o mundo da paz, o mundo da harmonia, o mundo do amor, o mundo sem doença, o mundo sem guerra, porque nós mesmos é que não queremos que essa paz chegue até nós, porque a paz é uma conquista individual e ela vai se somando até ela se tornar global. Então eu trouxe para vocês, gente, uma passagem de Sócrates, que foi contada pelo irmão X, o nosso escritor Humberto de Campos, que Sócrates tinha um discípulo, e um dia esse discípulo chegou correndo lá e falou: ai, Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar. Aí Sócrates falou para ele: espera aí, o que você vai me contar é verdade? É útil? É bom? Aí o discípulo falou: eu não sei, então me conte. Então vocês veem que só, porque muitas vezes a pessoa vai contar uma coisa que não tem nada a ver com a gente, vai contar de pessoas que a gente nem conhece, nem nunca ouviu falar, né? Tipo esses sites aí das fofocas dos artistas, que é um horror. Então, eu estou com Sócrates, se não me interessa, não é útil, não é bom, não quero saber. Então eu vou ler um texto para a gente terminar, que eu tirei do site espiritoimortal.com.br. Fala assim: o mal não merece ser mencionado no nosso dia a dia. As palavras negativas não merecem ser ditas. Os pensamentos distorcidos e errôneos não devem ser transformados em palavras. A mania de reclamação, o péssimo hábito de falar mal dos outros, os comentários negativos a respeito de tudo, a ironia, o sarcasmo, o deboche, são atitudes manifestadas em palavras que não merecem ser articuladas. A oração, a meditação, a leitura edificante, o estudo das coisas do Espírito são algumas maneiras de controlar o padrão dos pensamentos. Quando isso não for suficiente, guardemos nossas mazelas conosco. Não sejamos instrumentos do mal, espalhando aos outros o que não presta. É compreensível que não controlemos sempre o que se passa em nossas cabeças, mas manter a boca fechada não é assim tão difícil. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre.